E aí, tudo bem? Você tem uma figueira? Que pergunta estranha, não é, gente? Mas veja, é interessante, os evangelhos, sobretudo as falas de Jesus, né? Diretamente ali, quando ele fala, eles trazem fatos muito curiosos, muito interessantes. Um deles é justamente sobre essa pergunta que eu fiz. Você tem uma figueira? Por quê? De onde eu tirei essa frase? O Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 48, diz assim, ó: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira, debaixo da figueira. Bom, em que contexto está essa conversa de Jesus? Essa conversa é com Natanael, né? Filipe chama Natanael, diz que encontrou o Messias, que descobriu quem é, fala que que o Messias é Jesus e que ele vem de Nazaré. Ao que Natanael diz, mas por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma frase de muito desprezo, né? Ao que Filipe diz assim, então vem ver, né? E ele vai junto. Quando eles estão se aproximando de Jesus, veja, Jesus não conhecia Natanael. Aí Jesus fala assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E é lógico, Natanael fica espantado, né? O cara nunca me viu, não sabe quem eu sou, ninguém nunca falou de mim para ele, eu não sou alguém importante, não sou conhecido. Como é que, como é que esse Jesus fala assim de mim? E é, Natanael diz assim: de onde me conheces? Aí Jesus fala para ele essa frase: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira, quando estavas debaixo da figueira. E aqui tem muita coisa interessante, gente. Veja, o que representa a figueira? A figueira representa o lugar de oração, o lugar de encontro de Deus, do encontro com Deus e com o próximo, né? Existe uma passagem interessante, outra passagem interessante, que é no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó: convidar-vos-ei uns aos outros, debaixo da vinha e da figueira. Olha só, é Deus falando, né? Convidar-vos-ei uns aos outros, debaixo da vinha e da figueira. Ora, veja, a figueira era o lugar onde Deus se revelava ao homem e o homem se revelava a Deus. Naquele tempo, porque a figueira, uma árvore muito comum, muito frondosa, né? Uma árvore muito grande. Eu vou colocar a imagem aí para você ver a imagem de uma figueira. Então, era muito comum que a figueira fosse local de encontros e locais de oração, de meditação, de leitura do livro da lei, porque eram lugares tranquilos, as famílias eram muito grandes, dentro das casas, além de muitas crianças, pessoas, conviviam também animais ali, e a figueira, vamos dizer assim, era o lugar do sossego. Veja, qual a lição que a gente tira dessa palavra? Primeiro, vamos lá. É preciso ter uma figueira. Eu coloco aqui entre aspas, uma figueira. Ou seja, um lugar de oração. Só este lugar de oração tem o poder de revelar o homem a Deus e Deus ao homem. Guarde isso. Quem não tem uma figueira, estou falando entre aspas, figueira, ou seja, um local de oração, não consegue se revelar a Deus. E Deus a ele não se revela. Porque é pela oração que nós tiramos de dentro de nós as nossas melhores intenções e verdadeiras intenções. E Deus se revela a nós como ele é de fato, só pela oração. Veja, é debaixo da figueira, ou seja, é na oração que cairá por terra toda falsidade. Veja o que é que Jesus disse quando encontrou Natanael. Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Interessante isso.
Porque certamente nos seus momentos de meditação, de leitura da lei, ali ele se derramava diante de Deus, como ele era de fato, na sinceridade do seu coração, sem fingimento, porque oração é isso. Oração é se colocar diante de Deus sem fingimento. É chorar, é silenciar, às vezes é esbravejar, às vezes é agradecer, às vezes é pedir. Isso é oração. Então veja, então, por isso que Jesus diz, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Está em João, capítulo 1, versículo 47. Né? É sob a figueira que nós vamos nos assemelhar a Deus e fazer a sua vontade. É sob a figueira, debaixo da figueira. Faça a sua figueira, plante a sua figueira. Oração, gente, é disciplina. Você tem que ter um local, uma figueira. É muito importante você ter um horário, né? Se dedicar, ter o seu local, ter o seu horário. E precisa ser todo dia. Todo dia. Uma disciplina. Você se derramar. Gente, quem faz isso, de fato, amadurece espiritualmente. A nossa espiritualidade só vai crescer. Nós só não teremos falsidade no nosso coração quando nos colocarmos sob essa figueira, que é um local, que é um cantinho de oração. Guarde isso. Debaixo da figueira é o local onde o homem se revela a Deus e Deus se revela ao homem. Tá certo? Um abraço e que você possa, debaixo da sua figueira, se revelar a Deus, porque Deus está ansioso para se revelar a você. Tá certo?